Oi, bem-vindos novamente ao nosso canal Pipo TV para conversar sobre temas que têm relação com autismo infantil e os transtornos da comunicação infantil. Neste vídeo vamos a falar de uma forma geral sobre quais os primeiros passos a seguir, quais são os primeiros objetivos a serem conseguidos e alcançados na terapia com crianças com autismo não verbal. Se você tem interesse nesse vídeo, nos acompanha e vamos lá. Quando as famílias aparecem na consulta com uma criança com um grau severo e não verbal, a criança muitas vezes chora, muitas vezes não se comunica e, quando muito, ela pega a mão do adulto para alcançar o objeto que ela quer, o que a gente chama de instrumentalização ou instrumentalização do adulto. Existem muitos enfoques, existem muitos métodos e todos falam que são a resposta. Em realidade, um método bem utilizado por um clínico experiente e por uma família comprometida e capacitada sempre vai dar algum bom resultado. Mas, independentemente do método, é importante ter os objetivos a serem alcançados, que tem a ver, neste caso, com a psicolinguística e com o desenvolvimento comunicativo. É como se o método fosse um carro e os objetivos fossem um GPS. Se você não tem um GPS adequado, por muito bom que seja o carro, você não vai a parte nenhuma. Então, o que sempre precisa uma terapia é os objetivos comunicativos e comportamentais claros e compreendidos pela família. No caso do vídeo que estamos discutindo hoje, quais são os seus primeiros passos? Em crianças severas, a maior dificuldade é que ela não dá sentido ao comportamento, não dá sentido social nem cognitivo, não utiliza adequadamente os objetos. É uma criança que morde, suga, joga ou simplesmente bate nos objetos. E isso não vai nos permitir interagir nem ensinar coisa alguma. Portanto, o primeiro que temos que fazer é que a criança se interesse no mundo e organize o mundo de objetos e das ações que ela faz com os objetos. Depois vem o mundo social e os rostos, porque isso ainda é muito complexo para ela. O cérebro autista, primeiramente, vai poder lidar com os estímulos restritos de atividades repetidas ou repetitivas, e depois com as pessoas. Portanto, o primeiro uso, ou o primeiro objetivo na terapia é que a criança saiba como utilizar os objetos. E isso se faz utilizando um sistema que a gente chama de formatos de interação, que são muito simples. Um objeto, você pega um objeto, você coloca ou deixa um objeto. Você entrega um objeto ou você recebe um objeto. E você guarda ou tira. Essas 6 ações têm que ser repetidas. A criança tem que aprender a colocar, entregar, deixar, guardar, tirar o que é pedido. E guardar onde é pedido. Depois disso, podemos ensinar ele a guardar coisa com coisa. E a fruta vai com a fruta, o sapato com o sapato, peças vermelhas com vermelhas, enfim. E aí a criança aprende a organizar o mundo. Esse uso de objetos, por uma parte regular, por outra parte sistematizado, e por outra parte social. É decir, uma caneta não é para sugar, uma caneta é para pintar. Uma colher não é para bater, uma colher é para comer. Um copo não é para jogar, um copo é para beber. Alguém ensina a criança a utilizar de forma funcional ou adequada tal objeto. A isso vamos a chamar de uso social de objetos. Portanto, uma criança que aprende os formatos e depois utiliza os objetos de forma socialmente estabelecida, pode acceder a uma nova forma de uso, que é o uso social recíproco. O que significa isso? Eu, por exemplo, vou a beber água, depois dou água para a minha mãe e a minha mãe me dá água. Eu vou escovar meus dentes, escovo os dentes da mãe. Eu vou pentear meu cabelo, vou a pentear, neste caso simbolicamente, né? E vou a pentear o cabelo da mamãe. Então, uma criança que aprende a usar de forma simples os objetos já tem a possibilidade de se ordenar no mundo. E aí depois vamos a pedir que a criança vá pegar e trazer objeto, pegar e guardar objeto e comece a desplaçar-se no meio ambiente e a seguir ordens. Muito importante nesta etapa é que a criança olhe o objeto e consiga acompanhar o movimento do objeto. E mais importante ainda, que olhe o que tem na mão, quando pega o objeto, quando deixa o objeto.
Esse eixo olho-mão é fundamental neurologicamente para qualquer tipo de aprendizagem. Portanto, temos uma criança que usa objetos, que procura objetos e que olha o objeto e a mão que pega o objeto. Esse olhar o objeto é que nos vai direcionar até a pessoa, porque depois, se a criança tem o objeto, ensinamos a criança a tentar pegar o objeto e essa demora de entregar se transforma em apontar. Uma vez que a criança aponta, você retira o objeto ou coloca o objeto acá e isso se transforma em apontar e olhar o rosto do adulto. E aí começamos a trabalhar recém o contato visual. Isso nos permite desenvolver actuação compartilhada, fazer algo com alguém, com um objeto determinado, em um ambiente determinado, e atenção conjunta, olhar o que alguém olha, olhar para a pessoa, mostrar os objetos para a pessoa. Portanto, resumindo, sem importar o método, os primeiros objetivos são uso funcional de objetos, acompanhar visualmente os objetos, seguir ordens simples, apontar para pedir, como mínimo, olhar as pessoas e utilizar de forma recíproca os objetos. Com essa base mínima, você pode tentar desenvolver uma série de outros elementos e técnicas como imitação, uso de PECs, etc. Sem isso, você não tem uma estrutura cognitiva de atenção, memória e funcionalidade. Isso tem que ser feito para cada rotina, para alimentação, para tomar banho, para roupa. E isso é o que os clínicos devem passar para a família. Se você gostou desta conversação, nos mande seus likes, seus comentários e perguntas e a gente vai responder com muito agrado. Até uma próxima ocasião.